A premissa do filme se passa em um futuro distante, por causa do uso excessivo e antiético de recursos naturais. O mundo enfrenta uma nova pandemia a cada ano que mata bilhões de pessoas. Os humanos começaram a ver a vida como uma maldição, pois podem pegar um vírus mortal e morrer a qualquer momento. Então, um dia, em meio a todo o desastre, um cientista chamado Pilot vem como uma bênção para a humanidade. Ele faz uma descoberta genética que pode tornar humanos imortais, dando às pessoas esperança de viver em um conto de fadas sem medo da morte. Em pouco tempo, ele inventa o uso prático da descoberta, e o restante da raça humana se transforma em seres eternos. A cena muda 200 anos no futuro. O sistema de imortalidade mudou agora. Apenas um grupo seleto de pessoas que vivem dentro de uma cidade abobadada tem a chance de passar por um processo chamado de congelamento que os torna imortais. O piloto administra toda a cidade e tem centenas de funcionários trabalhando para ele manter a ordem. Pessoas em tenra idade são trazidas para a área abobadada e são avaliadas pelo próprio piloto. Ele identifica o momento em sua vida em que eles estão no auge, que é quando eles congelam. Para a maioria das pessoas, essa idade é de cerca de 25 anos, mas pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, a cidade abobadada está cheia de imortais, pessoas que desejam ser imortais no futuro. Em seguida, somos apresentados ao protagonista do filme Logos. Ele está sendo transferido para a cidade ao lado de várias pessoas empolgadas com sua transformação. Ao contrário deles, Logos tem muitas perguntas em seu coração. Ele duvida que a imortalidade seja um presente que os humanos precisam porque, para ele, a morte é o que une a vida. Sem morte, não há vida. Existe apenas existindo. Apesar de tais preocupações em sua mente, Logos entra na cidade, na esperança de encontrar respostas. Em seu segundo dia na cidade, ele é abordado por uma mulher chamada Psuker. Ela sentiu que ele estava questionando a imortalidade e está aqui para convidá-lo para um grupo. Que é feito de mais pessoas como ele. Ela entrega a ele uma caixa que deveria levá-lo ao referido grupo sem ser rastreado. Piloto e seu braço direito Armaros estão assistindo às imagens de vigilância, quando veem a caixa e a acham suspeita. Piloto pede a Armaros para descobrir o que é a caixa. Em outro lugar, um guia turístico Aka está contando a um monte de novos cidadãos sobre o processo de congelamento. Um dos novos cidadãos pergunta sobre alguém que costumava trabalhar próximo ao Pilot. Aka revela que era uma vez um homem que era tão inteligente e inteligente quanto o piloto. Eles eram parceiros até que o homem protestou contra o sistema de imortalidade, e sua memória foi apagada como resultado. Ninguém sabe onde ele está agora, mas há rumores de que ele inventou um programa para acabar com todo o sistema de imortalidade antes de desaparecer. Aka é mais tarde abordada por Armaros, que a leva para conhecer o piloto virtualmente. O homem quer que Aka espione em Logos e descubra o que ele está fazendo. Já que ela é uma guia querendo ser promovida a guardiã, é uma maneira perfeita de testar suas habilidades. Na cena seguinte, Aka pega Logos e Psuker juntos e escuta a conversa. Mas um Psuker inteligente já sabe que está sendo observado. Ela fala com Logos em círculos e diz a ele para ir à igreja mais tarde, mas para Aka soa como uma conversa normal e amigável. Mais tarde, Piloto é informado disso, mas ele se recusa a deixar o assunto de lado. Ele novamente pede a Aka que continue espionando Logos e faça um relatório sobre todas as suas atividades. Para fazer isso, Aka precisa estar perto dele. Por isso ela se aproxima dele na próxima vez que o encontrar sozinho. Ela comenta o livro que ele está lendo, e inicia uma conversa sobre imortalidade imediatamente. Logos pergunta se ela acredita nas coisas que diz a seus alunos como guias. Isso faz Aka pensar e ela registra que não tem uma resposta. No dia seguinte, ela nomeia um conjunto de irmãs gêmeas para espionar em Logos quando ela não está por perto. Os gêmeos também esperam ser promovidos para que aceitem o trabalho em um instante. Ao mesmo tempo, Logos vai à igreja e conhece Psuker. Depois de confirmar que ninguém o seguiu, ele pode entrar. Um homem chamado Mazin o recebe e o apresenta a um programador e cientista Medorin. Todos no grupo são como Logos. Eles questionam o sistema de imoralidade e estão insatisfeitos com o método de Pilot. É então revelado que as pessoas recebem uma dosagem de um medicamento chamado manutenção todos os dias para supostamente se preparar para o processo de congelamento. Mas o grupo descobriu que a droga os torna submissos, suprimindo emoções e instintos humanos. Eles não podem amar ou odiar, o que os torna incapazes de protestar contra o que não gostam. É quase como se eles fossem criados para se tornarem escravos do piloto.
Todo mundo que toma a droga de manutenção é igual, mas por algum motivo, Logos parece ser imune a ela, e é por isso que ele tem pensamentos fora dos benefícios da imortalidade. O cientista Midori encontrou um diário feito pelo ex-parceiro de Pilot, e está replicando o vírus que derrubará a imortalidade. O objetivo principal do grupo é fazer com que as pessoas percebam que podem sentir felicidade e tristeza para que protestem contra o sistema e acabem com o governo do piloto. Na cena a seguir, Piloto está com sua filha adolescente Amanda. Ela pergunta sobre o ex-parceiro dele e revela que o nome dele era Elius. Amanda é uma garota curiosa, ela tem muitas perguntas sobre o sistema que seu pai administra, e que cidadãos normais não poderiam fazer. De certa forma, ela é como Logos e os outros do grupo e Pilot começou a perceber isso também. De manhã, Logos acorda por causa de um pesadelo. Ele tem tido um sonho recorrente em que está no deserto vestindo um traje de proteção contra riscos. O sonho sempre termina com ele lutando para respirar e desmaiando. Aka é inflexível sobre a promoção e está disposta a fazer qualquer coisa para completar a tarefa que o piloto deu a ela. Naquele dia, ela se aproxima de Logos novamente, posando como alguém que quer ser seu amigo. No entanto, no meio da conversa, ela pergunta se ele toma os medicamentos de manutenção que o preparam para o processo de congelamento. Logos fica surpreso com a pergunta, mas ele mente e diz que sim. Depois de algum tempo, ele está com o grupo que está planejando perturbar o fluxo de medicamentos de manutenção, alterando o código que pode ser feito do prédio do Capitólio. Isso certamente mostrará às pessoas como é sentir as emoções humanas. Mas, para recodificar, eles precisam acessar os túneis subterrâneos do prédio do Capitólio. Logos lembra que Aka trabalha e seu cartão pode ser usado para obter acesso a áreas que não são abertas ao público em geral. Ele vai encontrá-la e pergunta se ela toma seu medicamento de manutenção. Antes que ela responda, os gêmeos os interrompem. Vemos Armaros perguntando a Aka sobre o que Logos estava falando, mas ela mente para ele e afirma que ele só veio dizer oi. A pergunta de Logos permanece em sua mente pelo resto do dia, portanto, ela eventualmente vai encontrá-lo. Ele confia nela e a traz para o resto do grupo, revelando cada passo de seu plano e seu objetivo para alguém que foi enviado para espioná-los. Aka fica chocada, mas se recompõe. Mesmo depois de descobrir como o Pilot está controlando-os, ela não compreende a gravidade da situação. Graças ao medicamento de manutenção que ela consome todos os dias, Aka fica ainda mais chocada quando o grupo pede que ela os ajude com o plano. Ela tem algum tempo para pensar sobre isso, mas ela aproveita esta oportunidade para contar a Armaros tudo o que ela descobriu. Surpreendentemente, ele permanece calmo. Para alguém que foi informado sobre um grupo rebelde que quer acabar com o governo de seu chefe, Armaros pede a Aka que volte ao grupo e concorde em ajudar, mesmo que ela tenha medo de ser pega. Ela confia em Armaros para tirá-la de qualquer situação incontrolável. Enquanto isso, vemos Pilot conversando com Amanda novamente. Ela pergunta sobre como foi quando ele perdeu a mãe. Piloto está farto dela fazendo as mesmas perguntas, mas ele responde que foi devastador. Ele também revela que uma vez, Amanda estava perto da morte, e ele pensou que sua vida estava terminando com a dela. Esta é a razão pela qual ele e Elius trabalharam duro para criar um método de codificação genética. No entanto, Pilot afirma que Elius estava com ciúmes por ter recebido todo o crédito que causou uma ruptura na amizade deles. Depois de ouvir tudo o que ele tem a dizer, Amanda comenta que a última parte muda toda vez que ele conta a história. Então, vemos Aka vir ao grupo rebelde oferecendo ajuda. Eles criam um plano elaborado e atribuem tarefas específicas a todos antes de finalmente executá-lo. Mas quando eles entram no prédio e estão prestes a entrar no túnel, um alarme toca. Na verdade, esse é o plano de Aka e Armaros para separar Logos do resto do grupo e prendê-lo. Funciona e, eventualmente, ele é capturado e levado para a sala médica. Os médicos realizam uma limpeza de memória nele, fazendo com que ele esqueça tudo. Aka se sente péssima por fazer o que fez com Logos. Depois de descobrir que a memória dele foi apagada, ela protesta que quer conhecê-lo. Mas Pilot a avisa para fazer apenas as coisas que ela pede. Além disso, a presença dela pode desencadear algumas lembranças nele. Aka fica angustiada por algumas horas antes dos gêmeos informá-la de que viram Logos mais cedo. Aka corre para encontrá-lo, mas ele não a reconhece. Ele também recebeu uma dosagem mais pesada do remédio de manutenção que o transformou em um imortal. Ele não sente nenhuma dor ou felicidade.
Cabeça de Aka, ele é um morto-vivo, não um imortal. É então revelado que Aka também não está tomando seu medicamento de manutenção. Desde o dia em que ela foi informada sobre a verdadeira intenção de Pilot, ela finalmente percebe que cometeu um grande erro e corre para conhecer o resto do grupo. Aka chora, pede desculpas e implora por perdão, mas o grupo não confia mais nela. Ela então conta a eles sobre Logos e como ele foi transformado em um robô sem memórias. Depois de prometer repetidamente que ela percebeu a verdade, o grupo a conta como sua companheira de equipe novamente. Na cena seguinte, eles sequestram Logos de uma instalação mental em que ele estava sendo mantido. Eles começam a recuperá-lo enquanto o piloto descobre sobre o desaparecimento. Ele também descobre que Aka estava envolvido e culpa Armarus por não ser cuidadoso o suficiente com as pessoas que ele emprega. Em outro lugar, depois de conversar com Aka por algumas horas, Logos finalmente começa a ter vislumbres do passado. Embora ele ainda tenha muito que lembrar, ele descobre o propósito do grupo e fica feliz em se juntar a eles. Na cena a seguir, o grupo planeja continuar seu plano de hackear e reprogramar o sistema de manutenção. Como Aka não é mais membro da capital, ela pede ajuda aos gêmeos. Funciona e eles ganham acesso às instalações subterrâneas. Eles acabam conseguindo alterar e substituir o programa. Enquanto eles estão nisso, o grupo tem a sorte de encontrar difusores que podem ser usados para transformar pessoas de imortais em mortais. Então vemos todo o grupo fugindo da cidade. Eles se abrigam entre as montanhas construindo tendas. De repente Logos tem uma epifania e usa o difusor em si mesmo, desesperado para sentir emoções. Ele desmaia logo após o que assusta todos. O médico do grupo o ajuda e ele volta à consciência em algumas horas. Aka, que estava com medo por ele, finalmente admite que começou a gostar dele. Logos também diz a ela que ele sente o mesmo. Na cena a seguir, o grupo descobre que Pilot está lançando um novo programa hoje, que fortalecerá seu domínio sobre os humanos. Ele quer entregar uma mensagem ao vivo para seu pessoal, mas o sistema foi invadido pelo grupo. Em vez de Pilot, o Logos aparece na tela e conta às pessoas tudo sobre a maneira antiética do Pilot de controlar todos. Ele pede que eles pensem livremente pelo menos uma vez e promete que tudo ficará claro para eles depois disso. As pessoas se irritam ao ouvir o longo discurso. Armarus diz a Piloto que eles devem parar o grupo o mais rápido possível, mas Piloto é legal como um pepino, assumindo que seu sistema nunca, e o público em geral não pode fazer nada. Depois disso, Aka entra na visão deles com o difusor. Ela o usa e se transforma em mortal. Finalmente vem Amanda com uma reviravolta. Ela revela que antes de morrer, ele os armazenou seus dados cerebrais, suas emoções, seus pensamentos, ideologias e assim por diante em um disco rígido que foi baixado em seu cérebro. Em outras palavras, ela é Hélio. Na última cena, Aka narra que Amanda é a chave para devolver os humanos à sua forma natural. Ela espera que o grupo seja contatado por ela em breve. E assim termina o vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.